Olá a todos e todas. Tem uma questão que sempre me chamou a atenção quando eu era professora de ensino médio, e eu fui professora de ensino médio por muitos anos, e isso tem muito tempo, mas era o fato de que a gente não conhecia nossos alunos. Na verdade, nós tínhamos 40, 45 alunos por sala, tudo fragmentado. Então, tinha aula 2 de história, 2 de geografia, aquele esquema que provavelmente muitos dos professores jovens passaram por essa escola. E uma vez eu era vice-diretora do Colégio Municipal de Belo Horizonte, que era um colégio que tinha 3.000 alunos, ali na Lagoinha, e um estudante do 3º ano, um menino maravilhoso, era do Grêmio, muito envolvido, bateu na minha porta e falou: Pilar, você pode me arrumar um tampo de carteira? Está tão cheio de carteira lá fora quebrada, porque descartar materiais na escola pública, né, é uma função burocrática. Então, amontoavam-se as carteiras lá atrás, até que viesse o patrimônio, despatrimoniasse e a gente pudesse encaminhar para onde fosse. E eu falei: mas por que você quer, Alexandre, um tampo de carteira? Como ele era um menino branco, com olho azul, assim, a gente, com todos os nossos preconceitos e com todas as nossas visões distorcidas, eu achava que o Alexandre era um menino ali da classe média do IAPI. Ele falou: não, Pilar, é porque na minha casa não tem mesa. E eu fiz a pergunta mais ridícula, mais fora sem noção. Falei: mas Alexandre, onde vocês comem? E ele ficou me olhando assim, tipo, que planeta veio essa professora? Por quê? Porque moravam 12 pessoas num quarto e sala de um conjunto popular aqui em Belo Horizonte, e que foi construído para as vítimas das enchentes de 79. Então, era um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha. Moravam os pais, os avós, os irmãos e primos. Eram mais ou menos 12 pessoas. Né? E ele falou: se tiver mesa, não tem onde a gente dormir. Esse estudante, ele foi aluno deste colégio desde o que era chamado da 5ª série, que hoje é o 6º ano. E ele passa quase 7 anos na escola sem que ninguém soubesse as condições de vida dele. E eu fiquei pensando, quando ele chegava com o caderno amassado, porque professores e professoras gostavam do caderno limpinho, né? E falava: esse menino é descuidado, se o caderno tinha orelha. Então, quando eu penso no Alexandre, eu penso em como é definitivamente transformador quando você conhece o seu aluno. E aí, o novo ensino médio, ele tem uma proposta que é muito interessante, que para mim tem que ser o eixo estruturador desse trabalho, que é o projeto de vida. Porque quando você senta com o seu aluno, com a sua turma, para escrever o projeto de vida, e aí a gente também tem que tomar cuidado, porque nós, professores e professoras, a gente acaba sendo muito diretivo, a gente acaba sendo muito autoritário, aquela coisa professoral, né, que a gente carrega. E aí eu fico pensando como é que eu posso trabalhar e dar aulas para crianças e jovens que eu não sei onde moram, que eu não sei como vivem, que eu não sei como é a família, se ele trabalha, se ele não trabalha. Quando o novo ensino médio fala do projeto de vida, ele também reforça
o que é outra coisa estruturadora do ensino médio, do novo ensino médio, que é o protagonismo do aluno. Eu, como comecei a lecionar muito jovem, eu ainda estava no 4º período da faculdade de História, eu não tinha estudos de didática, nada, eu estava lá na Fafiche, que era a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde se estudava História. Depois a gente ia para a Faculdade de Educação para estudar as disciplinas pedagógicas. Eu, hoje, sempre que eu revejo meus primeiros tempos de professora, eu vejo como a gente era conteudista, transmissivista, e isso gerava um distanciamento grande do professor e da professora e dos seus alunos e alunas. Então, essa visão de que a gente tem que conhecer o aluno, porque como ele escreverá o seu projeto de vida, se eu estiver analisando esse trabalho desse estudante com os meus valores, com a minha história, com as minhas expectativas. Então, a primeira questão, que para mim é a que vai desenhar e fazer o arcabouço, a arquitetura, né, do novo ensino médio, é como nós vamos trabalhar com o projeto de vida. Porque, na verdade, quando você fala de itinerário formativo, a gente também tem que pensar que este itinerário formativo, ele tem que ser muito coerente com o projeto de vida. Porque se no meu projeto de vida, como é que eu me vejo daqui a 5 anos, o que eu devo estudar, e aí o estudante, o aluno fala, eu quero ser cineasta. O que ele tem que ler? O que ele tem que aprender? Onde que ele vai conhecer? O que é ser cineasta? É fácil, é difícil? Né? Mesmo quando o nosso aluno fala, eu quero ser jogador de futebol. Em vez da gente falar, jogador de futebol, o que precisa para ser jogador de futebol? Você tem que ter um físico forte, você tem que ter disciplina, você não pode beber, você não pode ir para farra. Como é que ele reflete isso no projeto de vida e nas escolhas que ele fará diante dos itinerários formativos? A gente pensa que é uma disciplina eletiva. Então eu vou ter aqui português, matemática é obrigatório, vou ter aqui os campos do conhecimento, mas eu quero uma eletiva de pintura, eu quero uma eletiva de literatura. É coerente com o projeto de vida? Por isso, a importância do professor conhecer a história de cada estudante, de sentar com eles, e uma das metodologias interessantes é você usar as 2 ou 3 primeiras semanas de aula, que não serão perdidas, para fazer esse processo, para conhecer cada um deles. Você pode sentar num círculo e vai perguntando o nome, de onde que veio, onde nasceu, quem trabalha, quem não trabalha, se vive com o pai, se vive com a mãe. Tenha um caderno que você vai anotando, e esse caderno te guia durante o ano. Porque aí vem o projeto de vida e você sabe quais são as expectativas, né? Qual é o desejo, a vontade, né, daquele jovem, né, e como fazer o itinerário formativo coerente com ele. O que a gente reclamava do ensino médio tradicional? Que, por incrível que pareça, com todas as mudanças que acontecem, é o ensino médio que eu fiz, é o ensino médio que os meus filhos, que já são adultos, fizeram,
e é um ensino médio que vigora basicamente até o ano atrasado, que é você ter 12, 13 disciplinas, dando mais importância para português e matemática, um pouco mais para física, química e biologia, um pouco menos para a área de humanas. Quem quer fazer jornalismo, né, ele no ensino médio tradicional vai ter que estudar a tabela periódica. E eu brinco, é uma brincadeira, mas eu brinco, que eu acordo de manhã e falo, mais um dia que eu não vou usar a tabela periódica. E aí um dia um professor de química estava escutando a minha palestra e ele falou comigo, Pilar, você acabou de usar a tabela periódica quando você tomou água. Está ali o H2O. Eu falei, mas é incrível, porque eu nunca consegui entender como é que 2 de H e 1 de O vira esse líquido. Como é que acontece isso? Porque, na verdade, a gente decorava para poder responder 100 questões de múltipla escolha, que eram as questões do vestibular. E a nossa formação não era formar este cidadão, esta cidadã, que vai entender o mundo, explicar o mundo. Não, era formar para fazer o vestibular. E muitas vezes, grandes talentos se perderam porque eles foram reprovados em química, física ou história, né? Porque a escola compartimentava, via tudo de maneira segregada, e eu me responsabilizava pelo conteúdo de história. E isso fica muito forte quando a gente entrava na sala de aula, no primeiro ou segundo dia, era bom dia, eu sou professora Pilar de História, eu vou dar esse livro, olhem aí os capítulos, do 1 ao 4 no primeiro bimestre. A gente começava a trabalhar sem saber sequer o nome deles. Professores que tinham boa memória davam conta de irem aprendendo. Mas a grande maioria, a gente não conseguia decorar, só de quem dava mais trabalho, ou de quem era o Caxias, né, que ficava sentado ali na frente. A turma do meio era uma nebulosa que a gente não identificava, e por isso tinha uma coordenadora, uma orientadora, que nos conselhos de classe fazia o carômetro. E o carômetro é talvez, não sei se vocês conhecem, né, se a geração de vocês ainda faz isso, mas a orientadora pegava a foto 3x4 dos 40 estudantes daquela sala, como geralmente eles tinham que sentar no mesmo lugar, ela colocava em fileiras num papel, tirava uma cópia, entregava para cada professor ou professora, e ali a gente falava assim, Zezinho, Zezinho, não lembro quem é Zezinho, ela falava, terceiro, ali da fila, eu olhava, gente, foto 3x4, ela já não é muito boa, já não favorece. Agora, uma foto 3x4, né, xerocada, feito a gente dizia, é quase uma assombração. E você decidia se o jovem passava ou não, ficava em recuperação ou não, sem saber quem era. Então, quando esse novo ensino médio chega, a gente tem que pegar as grandes pistas que ele deixa e que vão nos possibilitar realmente ter um ensino médio que forme jovens para enfrentar o mundo, para entender o mundo, e isto não é fácil, porque todo projeto pedagógico das escolas sempre começa com vamos formar cidadãos críticos, conscientes, reflexivos, e damos a mesma aula. Uma vez eu entrei numa escola que tinha um projeto pedagógico muito bom,
e estava cheio de meninos de 7, 8 anos de idade na sala da diretora, e eu perguntei, o que foi, diretora? Ela falou, estavam me enchendo muito, gritando, me enchendo a paciência da professora, ela mandou todo mundo para cá. Que já é uma coisa preocupante quando eu abro mão da minha capacidade profissional e entrego para outro resolver. E aí ela desceu. Quando a professora desceu, eu falei, professora, eu vim aqui para conhecer projeto pedagógico que é muito inovador da escola. E ele começa com formar cidadãos críticos. O que eles estavam fazendo? Eles não queriam fazer o para casa, o dever que eu tinha marcado, que era um dever. Era muito grande, porque vai ter feriado, porque vai ter fim de semana, e eles reclamaram muito e eu mandei para a diretora resolver. Falei, mas a gente não quer formar cidadãos críticos, reflexivos? Eles estão sendo críticos. Mas eu, professora, eu não fui formada para enfrentar um conflito desse. A gente não sabe, ou põe para fora, ou xinga, ou tira ponto. E eu falei com ela, professora, mas o projeto de vocês tem essa marca. E ela me disse, Pilar, você podia começar a ser crítico tudo depois da minha aula. Vai ser justo na minha aula. E é isso que a gente quer mesmo, que eles sejam bons cidadãos e cidadãs, que eles participem, que eles se envolvam, mas não na minha sala, que vai dar muito trabalho. E o novo ensino médio traz essa provocação, né? Como é que eu faço para ter coerência entre a minha ação e entre o que está proposto no currículo da escola, que tem que ser coerente com o novo ensino médio. Por isso, eu volto, projeto de vida é a forma mais efetiva para a gente estabelecer diálogos muito profundos, diálogos reflexivos. Às vezes tem muito choro, mas para saber de onde que esse jovem veio, o que ele quer ser na vida, porque o triste é quando você pergunta, né, para os jovens assim, o que vocês querem ser? E principalmente jovens em situação de muita pobreza, de muita violência, eles falam, a gente não quer ser nada, não. Isso é a coisa mais triste que pode acontecer. Então, cabe a nós, professores e professoras, dar essa resposta através do projeto de vida. Mas o que você gosta de fazer? O que você gosta de ler? Não, professor, eu detesto ler. Mas ler nada. Assim, você não lê o Facebook? Você não lê o Instagram? Você não lê a orientação do joguinho que você está aí jogando na hora da aula? E aí a gente vai estabelecendo um diálogo com eles. Lembrando que nós queremos que os itinerários formativos sejam coerentes com os projetos de vida e que os itinerários formativos estimulem estes jovens a se encontrarem dentro do ensino médio, a vislumbrarem horizontes. Por isso que, em muitos lugares, quando eu trabalhei no Ministério, na Secretaria de Educação, a gente apresentava o ensino médio quando tinha pessoas de outros países, elas não entendiam, assim, como 13 disciplinas? Qual a prática? O jovem passa 3 anos sem fazer nada manual, sem pôr a mão na massa. E eles vivem hoje no mundo maker. Então, o projeto de vida coerente com o que é o itinerário formativo faz com que aquela escola e aquele projeto façam sentido
para estudantes e professores e professoras, porque o que a gente, professor e professora, a gente também desanima. O fracasso, né? Você prepara uma atividade, os meninos estão com sono, estão desanimados, né? E isso vai anestesiando tanto os professores e professoras quanto os estudantes. Vamos conhecer nossos alunos, saber o que eles querem da vida, ajudá-los consistentemente na atividade de projeto de vida e pensar itinerários formativos na escola que sejam coerentes com esse grupo de estudantes, de jovens que estão ali. Obrigada.